É a terceira vez que eu venho no Cachoeira Doc, né? Para nós lá de Belo Horizonte, da UFMG, o Cachoeira Doc sempre, assim, nesses 8 anos, né? Ele constituiu sempre uma referência muito importante, assim, pelo tipo de repertório que ele escolhe, pelos filmes que vêm aqui, pelas pessoas também que vêm discutir, conversar sobre os filmes e a maneira como nos últimos anos assim foi um festival muito atento à maneira como os filmes estavam de alguma maneira traduzindo questões muito importantes da experiência social, histórica brasileira nos últimos tempos, né? E foi por isso, por essa maneira como é um festival sempre muito atento a essa emergência de novas questões no cinema, questões políticas, éticas, né? Um cinema também muito antenado com essas modificações da sociedade brasileira nos últimos tempos, com essas novas reivindicações dos sujeitos, novos sujeitos aparecendo em cena, como o cinema feito pelas mulheres, o cinema no qual surgem as minorias, a discussão de novas formas de representação. Um festival também muito, acho, afinado com a possibilidade dessa universidade, né, dessa universidade aqui, a maneira como ela deveria cada vez mais se abrir às questões da comunidade também. Isso sempre, isso sempre foi para nós lá em Belo Horizonte, na UFMG, um atrativo para, né, conversar com as pessoas daqui e efetivamente, pouco a pouco, a gente foi intensificando a nossa interlocução com a Amaranta. E vários de nós vieram aqui em diferentes ocasiões participar do Cachoeira Doc e agora esse ano a gente resolveu trazer esse nosso, né, colóquio Cinema, Estética e Política. Esse é o sexto ano do nosso colóquio, né? O Cachoeira tem 8 anos, nós temos 6, né? E porque a gente achou que era importante mesmo nos aproximar cada vez mais desse ambiente do festival. E foi para nós também importante vir a escutar essas novas questões que têm surgido aqui, seja no âmbito da universidade, né, seja nessa maneira como o Cachoeira Doc está recolocando algumas questões muito importantes que a gente acha para os pesquisadores do cinema, né? Acho que é um festival que não é, ele tem uma peculiaridade. Eu acho que não é um festival assim exatamente, como é que eu diria assim? Ele coloca para o cinema a necessidade do cinema ser discutido numa relação com a vida social de uma outra maneira. Não há uma passagem simples, né, entre uma coisa e outra, né? O cinema é sobretudo um espaço de mediação, né? Agora há pouco estávamos discutindo o que o cinema pode ou não pode, se ele pode muito, se ele pode pouco, né? Me parece assim que, seja do ponto de vista do que ele vai fazer com relação aos acontecimentos, seja do ponto de vista daquilo que ele estabelece com os espectadores, assim, o Cachoeira Doc, ele acho que abriu assim uma perspectiva nova para a gente colocar o cinema em relação com esse seu entorno, ultrapassando, acho, muito um certo universo da crítica, da cinefilia e até mesmo uma certa maneira como a análise fílmica ela é desenvolvida, né, no âmbito das universidades, no âmbito das nossas pesquisas. E aí ele cifra de uma maneira muito, acho, interessante essa outra relação com a política, com a vida social. E essa é uma coisa que nos interessa muito lá no nosso grupo de pesquisa, o Poéticas da Experiência, né? E esse ano, então, como essa interlocução já havia se fazendo assim, né, hora com um de nós, hora com outros, a gente resolveu trazer todo o evento para cá e ficamos muito contentes, né? Assim, e além disso, a gente também, nós também no nosso seminário, no nosso colóquio, a gente resolveu fazer uma articulação mais decisiva também, com outros sujeitos, não apenas esses sujeitos, né? Assim, que atuam no âmbito do cinema, então o mesmo daquilo que a universidade tem como coisa já estabelecida. E fizemos uma articulação também com a maneira como entre nós algumas pessoas estão desenvolvendo esses trabalhos com o que nós chamamos as mestras e os mestres dos saberes tradicionais, né? Por exemplo, a Luciana Oliveira, que tem trabalhado com os Guarani Kaiowá, ela pertence a esse grupo que trabalha com saberes tradicionais. E se num certo momento assim, a gente estava trabalhando isso numa certa relação um pouco de paralelo, hoje a gente vê cada vez mais articulações entre esse cinema preocupado com essas outras questões sociais e políticas e a maneira como a universidade está, a nossa lá procurando assim, construir um espaço que permita a ela, a universidade, receber esses mestres dos saberes tradicionais, das culturas de matriz, né, afrodescendente, indígena. Como o festival sempre também trouxe esses universos, né,
a gente achou que era mais do que na hora da gente vir para cá e escutar. A nossa perspectiva foi sobretudo, assim, de intensificar essa interlocução e criar uma chance para que a gente pudesse escutá-los, né? Escutar as pessoas que estão aqui, os filmes que estão aqui, os organizadores, as pessoas da cidade, os estudantes. Nós ficamos muito contentes com essa oportunidade.